Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de aproveitar a oportunidade para, em nome da bancada do Centro-Oeste, relatar aos nobres colegas senadores e senadoras sobre a audiência que nos foi concedida no dia de ontem pelo excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, Guido Mantega. Acompanhado dos colegas senadores do Estado da região Centro-Oeste, apresentei ao ministro Mantega a necessidade urgente de providenciarmos mais recursos para o financiamento do desenvolvimento econômico de nossos estados. Dispomos atualmente na região Centro-Oeste do FCO e do FDCO e dos recursos do BNDES no Programa de Sustentação de Investimentos. Deixamos a audiência com 3 propostas concretas de aumento de recursos para o investimento no Centro-Oeste. Migração de projetos do FCO para o recém-implantado FDCO, remanejamento de recursos dentro do próprio FCO, no caso da não utilização em alguns estados ou Distrito Federal. Atendimento de alguns projetos do Estado do Mato Grosso com recursos do Fundo do Norte. Foi proposto pelo senador Blairo Maggi que o governo crie um fundo equalizador para que os fundos privados possam aplicar em projetos de investimento na região. O governo faria apenas a equalização da taxa de juros, o que significa que o capital principal desta operação não impactaria nas contas públicas do governo. Todas essas soluções abrem mais espaço para o financiamento de atividades produtivas na região Centro-Oeste, que cresce bem acima da média nacional e precisa, portanto, de mais recursos para o setor produtivo. Continuaremos trabalhando, senhor presidente, para levar ao Centro-Oeste os recursos de que necessita e, quem sabe, tenhamos no futuro próximo um banco de desenvolvimento da região, cuja iniciativa de minha autoria tramita na Câmara dos Deputados. Mas, senhor presidente, eu gostaria de abordar um segundo assunto aqui nessa tribuna, porque ao longo deste ano usei essa tribuna frequentemente para falar sobre questões relativas aos gargalos da infraestrutura do país, sobre os caminhos e descaminhos da macroeconomia, enfim, dos problemas ora enfrentados pela gestão das políticas públicas. São todas questões que afetam o desenvolvimento do Brasil e, por consequência, a qualidade de vida da nossa população. Nessa semana, a Semana do Professor, quero centrar-me em tecer considerações sobre o outro gargalo para o desenvolvimento brasileiro, que é a qualidade da educação. Esse gargalo é impeditivo de todos os outros avanços. Todos aqueles que pensamos o Brasil não queremos mais ouvir falar aquela frase desgastada de que somos o país do futuro. Não é sem motivo que o eminente educador brasileiro Moacir Gadotti, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, afirma, abre aspas, que o conhecimento tem presença garantida em qualquer projeção que se faça do futuro. Por isso há um consenso de que o desenvolvimento de um país está condicionado à qualidade da sua educação. No mês em que se comemora o Dia do Professor, estamos às voltas com greve de professores em vários estados e municípios, clamando por melhores condições de trabalho e por planos de cargos e salários mais dignos. Mais do que isso, somos surpreendidos pelos dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio de 2012, o PNAD, que nos informa que, pela primeira vez em 15 anos, a taxa de analfabetismo teve um aumento. De fato, em pleno início do século XXI, na era da informação, o Brasil, país emergente, que se coloca entre as mais fortes economias do mundo, anuncia que a sua taxa de analfabetismo parou de cair. Em números absolutos, temos 13 milhões de analfabetos entre as pessoas de 15 ou mais de idade. O Nordeste do Brasil concentra mais da metade desse contingente, ou seja, 7 milhões de pessoas. Além disso,
temos mais de 19 milhões de pessoas de 10 anos ou mais com apenas um ano de instrução. Quase que simultaneamente às pesquisas do PNDA, foi divulgado no início de outubro o relatório sobre o capital humano, um ranking global organizado pelo Fórum Econômico Mundial. O relatório avalia as condições para o desenvolvimento pessoal e profissional em 122 países e a importância do desenvolvimento dessas habilidades no desempenho de suas economias. O Brasil ocupa o 57º lugar dentre os 122 países considerados. Segundo o relatório, oferecemos razoáveis condições para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas em nosso país. Entretanto, quando analisamos cada um dos pilares do Índice do Capital Humano, constatamos que ainda temos um longo caminho a percorrer, especialmente na educação. Embora no ranking geral estejamos no 57º lugar, no quesito educação, amargamos o 88º lugar. Quando o quesito é a qualidade da educação, a situação ainda é pior. Na qualidade do sistema educacional, estamos no 105º lugar de 122 países. Na qualidade das escolas primárias, estamos em 109º lugar. E no quesito qualidade do ensino de matemática e ciências, estamos em 112º lugar, dentre 122 países. Esses números nos mostram que ainda temos um longo caminho a percorrer. É preciso que o governo finalmente assuma a responsabilidade com a qualidade da educação. Discutimos nessa casa o Plano Nacional de Educação com validade de 10 anos. O governo apresentou um conjunto de 20 metas, dentre as quais estão proposições anacrônicas, já que há mais de uma década estávamos trabalhando pela qualidade da educação básica e infantil, com a elevação da escolaridade média da população e da taxa de alfabetização, além da valorização dos profissionais de educação. Porém, o Plano Nacional de Educação apresenta poucas metas de qualidade e nenhuma meta de melhoria da gestão e educação. Tenho defendido publicamente que, a par dos recursos financeiros, precisamos de esforços concentrados também na melhoria da gestão da educação. E essa gestão de educação, mesmo na época das tecnologias avançadas, não podem desconsiderar a figura do professor. São eles que ainda dão o diagnóstico do que as crianças sabem e não sabem, e receitam o que precisa ser feito. Afinal, a educação é uma atividade de pessoa para pessoa. Meus cumprimentos, pois, a todos os professores, e meu desejo de que os professores possam deixar as ruas e voltar à sala de aula, que é o ambiente onde ele se sente realizado. Muito obrigada.